Continuando, já com o questionário todo configurado, está na hora de adicionar as questões. Então vamos aqui em editar questionário. Vamos aqui em adicionar. Então a gente vai abrir essas três opções. Uma nova questão, do banco de questões e uma pergunta aleatória. Então vamos ver cada uma dessas. Então uma nova questão, aqui eu tenho a possibilidade dos diferentes tipos. Múltipla escolha, verdadeiro ou falso, associação, resposta curta, ensaio, arrastar sobre um texto, arrastar a resposta sobre uma imagem. Então essa a gente vai ver esses vários tipos. Múltipla escolha, lá eu seleciono, adiciono. Nome da pergunta, então pode ser colocado o assunto, objeto do conhecimento, ou simplesmente um ponto. Não coloquem a numeração, questão número 1, questão número 2, porque na configuração a gente pediu para misturar as questões. Então, às vezes, a questão está aparecendo 3 lá, e na verdade é a primeira questão. Então, coloque o assunto ou simplesmente um ponto. Texto da questão seria justamente o texto motivador. E a questão que o professor deseja. Aqui nós vamos ter a possibilidade de misturar as opções. Então, além de misturar as questões, é possível misturar as alternativas a cada tentativa. Então, aqui na hora de escrever as escolhas, as afirmações A, B, C, D e E, não coloque essa opção, essa numeração, porque vai ser feito automático e embaralhando a cada tentativa. Então, eu posso colocar aqui uma espécie de resposta, uma está correta. A segunda afirmativa, 2. Então, aqui eu posso valorar as afirmativas. Então, eu posso simplesmente considerar uma como correta, então eu posso ser 100%, mas também se o professor decidir, quero fazer uma que esteja certa e uma que esteja mais certa. Então, eu posso colocar aqui uma valendo 100 pontos da questão e outra valendo 50 pontos, ou o esquema de uma certa, uma errada numa certa. Eu posso colocar notas negativas aqui se ele adicionar. E eu também posso configurar de modo ao aluno só possa assinalar uma resposta ou várias, dependendo do que eu colocar aqui como resposta. Não é necessário preencher todas as opções, mas se quiser além das 5 mais afirmativas, mais opções, pode adicionar também. Vai salvar mudanças. Então a de múltipla escolha já está inserida. Vamos inserir outro tipo. Verdadeiro ou falso. Então aqui eu vou ter novamente o nome da questão. Estou colocando um ponto. Aqui no texto da questão nós vamos ter o texto motivador e a afirmativa que eu quero que o aluno julgue como verdadeiro ou falso. Lembrando que feedback a gente não vai dar, a gente configurou para que não tenha feedback, e aqui eu considero como verdadeiro ou falso. No caso aqui, vamos considerar que a afirmativa é verdadeira. O problema de verdadeiro ou falso, aqui é que eu só consigo colocar uma afirmativa de vez. Então, se eu quiser colocar 5, eu vou ter que fazer 5 questões de verdadeiro ou falso. Esse é um porém do verdadeiro ou falso aqui. Okay? Bora adicionar outro tipo de questão. Associação, relacione. Novamente, nome da pergunta, o assunto, um ponto. Aqui o texto da questão, o texto motivador, explicativo. Tem a possibilidade de embaralhar cada tentativa. Nós vamos ter aqui, em cima, a questão 1, questão 2, questão 3, e assim, consequentemente,
Consequentemente, vai ser uma coluna. E as respostas vai ser a segunda coluna que ele tem que relacionar. Então, eu posso colocar aqui o A, vai ter que relacionar com o B, o X com o Y. E se eu quiser deixar números diferentes nas colunas, eu posso deixar a questão em branco e simplesmente uma resposta aqui que não vai ter correlação com nenhuma. E assim pode fazer várias vezes adicionando outros conjuntos. Mais uma questão. A questão de resposta curta ou numérico, muito cuidado com ela, pois a resposta que o sistema vai corrigir, ele vai ter que ser da mesma forma que o professor escreveu. Então, inclusive até se a letra é maiúscula ou minúscula. Então, eu tenho aqui o texto motivador, a afirmação, a pergunta em si, desculpe, texto, e a pergunta. Essa resposta, ela tem que, do jeito que o professor colocar aqui, o sistema vai ser corrigido. Então, mas eu posso colocar lá, resposta é exata. Então, coloca 100%. Então, apenas se ele escrever exata, vai ser 100%. Se ele escrever exato, vai ser considerado como errado. Eu posso colocar sinônimos aqui. Está correto? Exato? Certo? Posso colocar preciso. Então, ele vai corrigir como certo apenas esse rol de respostas que o professor colocou como resposta certa. Eu tenho aqui este ensaio. Esse ensaio serve para questões de respostas mais longas. Só que nesse caso, o sistema não vai corrigir automaticamente. O aluno vai fazer, vai corrigir o que foi possível corretamente, e esse tipo de questão o professor vai ter que abrir um a um os questionários dos alunos e atribuir a nota equivalente a essa questão. Então aqui ele tem toda a possibilidade de escrever a resposta do aluno.